A Operação Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção do Brasil e possivelmente da história da humanidade. É uma operação que já devolveu para os cofres públicos mais de 4 bilhões de reais, valores devolvidos por réus que foram condenados, que reconheceram a prática de crimes de corrupção, de formação de cartel. Então, a partir do momento em que o Supremo entender que um juiz que conduziu a operação por mais de 5 anos, né, quase 6 anos, era um juiz suspeito, tudo tem que ser anulado. Então, a homologação de acordos de colaboração também tem que ser anulado. Então, os valores que já entraram nos cofres públicos da Petrobras terão que ser devolvidos aos criminosos. E como é que fica essa situação? O que eu penso, independente da minha opinião, se ele era ou não suspeito, que evidentemente ele, no meu entendimento, ele não era suspeito, ele não era um juiz parcial, ou seja, ele era um juiz, ele não era um juiz parcial, ele era um juiz imparcial. Ainda que se entenda que havia suspeição, a justiça deveria ter decidido nesse sentido mais rapidamente, não 7 anos depois da operação. A justiça tem que ser pacificador de conflitos, não gerar conflitos. Não é uma operação pequena, onde foi preso um policial porque exigiu R$50 numa esquina para não multar alguém. É uma operação gigantesca, onde mais de 100 pessoas foram condenadas, e todo esse montante devolvido. Então, pelo que consta, desde 2018 que consta esse pedido no STF. Então, a justiça, quando ela é tardia, ela não é justiça. Não podemos viver numa insegurança jurídica nesse porte. É uma situação completamente sui generis, né, para usar o vocabulário jurídico. Eu nunca vi, há mais de 20 anos de carreira, uma decisão com efeitos tão deletérios e tomada num recurso de embargo de declaração. Como você esclareceu, Fiuza, essa questão de não ser competente a justiça da 13ª Vara Criminal, isso foi arguido desde o início da operação. E é muito comum que a defesa, quando se trata de criminosos de colarinho branco, utilize todas as táticas possíveis para atrasar o processo ou para deslocar a competência. E sempre foi refutada, primeiramente pelo juiz de primeira instância, ou então o juiz Sérgio Moro. A questão foi levada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também afastou qualquer tipo de incompetência da 13ª Vara. A questão foi apreciada pelo STJ, inclusive pelo próprio STF. O STF já entendia que era para continuar lá os processos, né? O STF firmou jurisprudência que somente os processos da Petrobras ficariam em Curitiba. Outros iriam para outras localidades, como para o Rio de Janeiro ou para Brasília, quando dizia respeito a outras empresas públicas. E mesmo quando a segunda turma entendia para remeter para outra justiça, o ministro Fachin sempre era vencido, ou seja, ele entendia que mesmo sendo investigações e processos de outras empresas públicas, não a Petrobras, ele entendia que tinha que ficar na 13ª Vara. E de uma forma correta, no meu entendimento, porque era apenas a mesma organização criminosa e que saqueou e dilapidou várias empresas públicas federais. Agora, eu não conheço todas as entrevistas que eu acompanhei, todos os juristas que eu conversei, eu não conheço nenhum que tenha defendido essa decisão. É uma decisão muito estranha. O próprio ministro Marco Aurélio, hoje de manhã, deu uma entrevista para a Jovem Pan e disse que foi pego de surpresa, que não imaginava uma decisão nesse sentido. Então, veja, e o ponto de ser embargo de declaração, né? O que é embargo de declaração? É um recurso que foi interposto dentro de um habeas corpus da defesa. E esse embargo de declaração, ele não pode mudar as decisões. A finalidade dele é aclarar uma decisão obscura, contraditória, omissa ou ambígua. A própria jurisprudência do Supremo é pacífica, que o embargo de declaração não tem um condão de inovar juridicamente. E, neste caso, não só inovou, como anulou um processo inteiro, não só um, anulou mais 3 processos. Então, assim, juridicamente e tecnicamente falando, é uma decisão muito, muito estranha, porque o ex-presidente, que era considerado ficha suja, ele não preencheu os requisitos da lei da ficha limpa com uma decisão, agora ele se tornou ficha limpa, ou seja, uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias, em 2 processos, poderá disputar qualquer eleição, qualquer que seja. E o terceiro impacto é o impacto econômico. Ontem mesmo, todos constataram que a Bolsa caiu, que o dólar subiu e aumenta o risco ao país. O país não se torna confiável, o mercado vive da confiança, não havendo confiança não tem investimento estrangeiro.
não havendo investimento estrangeiro, não tem empregos, e inicia-se um círculo vicioso de falta de desenvolvimento econômico e social, e todos nós somos prejudicados, principalmente aquelas pessoas menos favorecidas e mais pobres.